Oi, muito boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, 21 de outubro, e começa agora mais um Jogo Aberto Regional ao vivaço aqui na tela da Band Vale. E por aqui, nós começamos falando de Copa Band Vale, que neste domingo definiu os 8 classificados para as quartas de final da competição. Em São José dos Campos, o atual campeão Sport Atlético eliminou o Maxion de Cruzeiro. Veja como foi. O Sport Atlético Mineiro começou disposto a definir o jogo no tempo normal. E logo aos 2 minutos, Max, de falta, abriu o placar. A equipe ainda comemorava quando, aos 4 minutos e meio, Digão fez o segundo. O início fulminante abalou o Maxion de Cruzeiro, que não conseguia se aproximar da área. O primeiro chute a gol saiu só aos 15 minutos e sem dar trabalho para o goleiro Naldo. Esta falta de fora da área foi o único lance de perigo dos visitantes, que até esboçaram uma reação, mas não conseguiram diminuir a diferença. No segundo tempo, o Maxion voltou mais ofensivo. Na cobrança de falta, Naldo teve que se esticar para conceder escanteio. Já os donos da casa se fecharam na defesa, mas precisando ao menos de um empate para decidir a vaga nos pênaltis, o time de Cruzeiro foi todo para cima e abriu espaço para os contra-ataques. Diogo Love aproveitou a falha da zaga e, de letra, aos 22 minutos, ampliou a goleada. Os visitantes ainda tiveram boas chances, mas o gol de honra só saiu aos 38 minutos com Jocilei, de voleio. E foi só. Final, Sport Atlético Mineiro classificado 3, Maxion de Cruzeiro eliminado 1. É um campeonato que a gente joga a primeira vez, o time deles foi campeão, nós perdemos acho que a classificação em casa, estávamos vencendo o jogo de 1-0, tomamos gol no último minuto. Eu quero que eles joguem muito mais que eles jogaram hoje. Hoje eles, para mim, hoje não jogaram. Jogaram, ganharam, mas não me satisfei pela vitória, não. Tem que jogar muito mais para nós, se nós quiser ganhar o bi. Tá certo. Esse foi o jogo entre o Sport Atlético e também o Maxion. Agora a gente confere na telinha da Band os outros resultados desclassificados para as quartas de final da Copa Band Vale. O Parque Meia Lua de Jacareí fez 3-2 no Juventus Paraibuna e garantiu a classificação. O Real Var do Sol eliminou o Jardim Pirata ao vencer por 2-1. O Santa Rita, que também havia goleado o Tigres de Santa Branca no primeiro jogo, garantiu a classificação. O jogo foi cancelado por desistência do time de Santa Branca. Em Taubaté, o Lyon goleou o Paysandu 5-0. E em Silveiras, o time da casa garantiu a classificação ao vencer o Cobra por 3-2. E o Independência deu adeus à Copa Band Vale ao perder em casa para o Jardim Ismênia de São José dos Campos por 3-0. E o Eugênio de Melo, de São José dos Campos, que havia perdido o primeiro jogo para o Nova União de Caçapava por 2-0, fez 4-2 no tempo normal. A decisão, então, foi para os pênaltis. E nas cobranças alternadas, Elvis converteu para o Eugênio de Melo. E depois, o goleiro Chico contou com o erro do jogador do Nova União, que deu a classificação ao time de São José dos Campos. 6-5 nos pênaltis. Parecia até a final da Copa Band Vale nessa partida aí, né? Antônio Carmo, boa tarde. Boa tarde, tudo final bem? de semana tranquilo. Graças Copa a Deus. Band Vale com alguns resultados surpreendentes, inclusive, né? Agora chega aquele momento, né, Andressa, em que 8 times param o campeonato, saem do campeonato, e nós, a comissão organizadora, queremos agradecer a participação de todo mundo, os times que foram eliminados, que se portaram bem. O campeonato foi muito equilibrado até agora, com exceção do jogo Santa Rita e Tigres e a própria vitória do Lyon ontem de goleada sobre a equipe do Paysandu. De resto, os jogos equilibrados. Destaque aí para a vitória
do Ismênia, sensacional. Ganhar do Independência em Taubaté não é fácil. Uma vitória espetacular por 3-0. Até surpreendeu, né, cara? Até surpreendeu. Para um time que havia perdido em casa por 2-1. É que o Ismênia, no primeiro jogo, ele atuou no Campeonato da Cidade, de manhã e à tarde na Band Vale. Ontem não. Ele estava de folga no Campeonato da Cidade, jogou só a Copa Band Vale, talvez com um time mais completo, mais inteiro. Mas o Independência, como gosta de dizer o Nicolino, deu a nota em casa. Não podia perder por 3-0, né? E o jogo nos pênaltis, que a gente viu aí, do Eugênio de Melo, que havia perdido por 2-0 para o Nova União, lá do seu Moacir, em Caçapava, deu a volta ontem, fez 2-0, fez 3-1 e só foi buscar o quarto gol, estava 3-2, no finalzinho. E aí levou o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis, alternados ali, o Nova União teve a chance de matar uma ou duas vezes. Não fez e acabou sendo eliminado. Parabéns a todos os classificados. Quero destacar aqui o Parque Meia Lua classificado, e ontem o Meia Lua sagrou-se. Ele jogou pela manhã na Band Vale, à tarde ele foi campeão amador de Jacareí, ao ganhar do Cantareira por 3-1. Parabéns ao... Tá com a bola Tá com a bola né? toda, né? Em São José dos Campos, o Santa Rita, por exemplo, ganhou também do Vila São Bento por 1-0. O União Independente ganhou do Atlético Mineiro por 1-0. E essas duas equipes vão fazer a final da Liga no próximo domingo. A final da CAF ainda não tem times definidos. Então, a gente está tendo essa dificuldade para os times de São José, mas mesmo assim, de 6 times, 5 passaram e vão chegando à próxima fase da competição. Carmen, nessa primeira fase de Copa Band Vale, o que você diria pra gente de destaque positivo e um destaque negativo? O negativo, André, infelizmente, foi a saída do Tigres, que perdeu por 5-1 no primeiro jogo, teve dificulddes, houve um racha lá no time, e para evitar um WO, a equipe preferiu corretamente mandar um e-mail para nós, retirando-se do campeonato, evitando até da gente ter que marcar um jogo que não existiria. Esse foi o destaque negativo. E com relação ao destaque positivo, sem dúvida alguma, o grande número de gols que a gente teve aí nessas duas primeiras rodadas, mostrando que na Copa Band Vale os times jogam para frente, muito buscando jogador gol. bom também, muita né, gente boa. Você viu o gol do Josilei ali? Isso, o único gol do Max, um gol de voleio, quase de bicicleta. Josilei é veterano na Copa Band Vale, joga muito por Cruzeiro, por Silveiras, agora jogou por Cruzeiro. Tem muita gente boa de bola jogando aí a Copa Band Vale. Agora ficam 8 times, os confrontos já estão definidos. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da semana. Amanhã vamos receber aqui, na continuidade aí de entrevistas sobre os times que disputam a Copa Band Vale, o pessoal do Eugênio de Mello. A gente vai falar mais e falaremos também de como ficou a segunda fase da competição. Tá certo. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar da Série B do Brasileiro com o Guaratinguetá e também o Brasileiro de Futebol Feminino com as meninas da Águia. A gente volta já.